Como superar o medo? Hoje quero lhe dar a resposta para essa pergunta. Olá, o meu nome é Taracen, sou pastor da Igreja Cristo é a Resposta. O que causa medo nas pessoas? Não saber o futuro, incerteza sobre o amanhã, estes e outros problemas. Às vezes as pessoas são atormentadas pelo medo de dificuldades, medo da guerra, medo de outras pessoas. Às vezes, alguém comete um crime e tem medo porque terá de responder por seus atos. Essas pessoas são culpadas por seus próprios medos. Às vezes as pessoas têm problemas espirituais e o diabo as faz ter medo da escuridão. Medo de ficar sozinhas num quarto, medo da morte, medo da doença e outros medos. Por que as pessoas realmente têm medo? Em primeiro lugar, as pessoas têm medo porque não conhecem o Deus vivo, não conhecem as promessas de Deus, não estão cheias do Espírito Santo. Então, quando o medo as ataca, ou, em outras palavras, quando o diabo se levanta contra elas, devido ao medo, as pessoas não têm força em si mesmas para vencer, para derrotar esse medo. Às vezes, os espíritos imundos têm acesso direto às pessoas por meio de certos pecados ou de objetos de ocultismo nas suas casas. Por exemplo, se houver coisas pecaminosas na casa, qualquer coisa relacionada com o ocultismo, com a morte, então o espírito imundo terá acesso às pessoas através disso. As próprias pessoas convidam as forças das trevas a entrar nas suas vidas por meio de certas coisas pecaminosas. Nesse caso, as pessoas precisam de fechar a porta aos espíritos imundos e não dar lugar ao diabo, como nos diz a palavra de Deus. Às vezes, as pessoas têm um espírito impuro, um espírito de medo. Como esse espírito pode entrar numa pessoa? Por meio de certos pecados. Esse espírito pode entrar numa pessoa quando ela está aterrorizada com alguma coisa. Esse espírito pode entrar através de filmes de terror. Na minha experiência pastoral, já orei muitas vezes pela libertação de espíritos malignos. Algumas vezes orei pela libertação do espírito de medo que entrou nas pessoas ao verem filmes de terror. Às vezes, esse espírito é transmitido pela linhagem parental. Se os pais ou avós estiveram envolvidos com ocultismo, bruxaria, assassinato e outros pecados graves. O que nos diz a Bíblia sobre o medo? Quero ler uma passagem da Palavra de Deus, que se encontra na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. A palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu um espírito de temor. No texto original em grego, a palavra deilia, que é traduzida como medo, significa sentimento de medo, pavor, timidez, covardia, fraqueza de coração, desânimo. Observe que o apóstolo Paulo diz: Deus não nos deu o espírito de temor. Quem somos nós? A quem ele estava se referindo? Paulo estava se referindo às pessoas que tinham se achegado a Deus, que tinham nascido de novo pelo Espírito Santo, cheias do poder de Deus. O medo não deve ter lugar no coração dessas pessoas. O medo é uma arma do diabo. Por meio do medo, o demônio paralisa muitas pessoas. Por causa do medo, as pessoas muitas vezes se desviam dos mandamentos de Deus e cometem vários atos pecaminosos. Se o diabo quer que vivamos com medo contínuo, então Deus quer que vivamos com alegria e confiança em Deus, confiança no amanhã. Quando uma pessoa não conhece o Deus vivo e não vive verdadeiramente com Deus, ela não consegue vencer todos os medos que o inimigo envia ao seu coração. E agora quero lhe dizer como vencer o medo na prática. Antes de tudo, a pessoa precisa se aproximar do Deus vivo, precisa nascer de novo de Deus.
Deus está esperando por todas as pessoas. Ele quer salvá-las. E Deus quer nos reavivar espiritualmente, para que o Espírito Santo entre nos nossos corações e nos dê o poder do Senhor. Em segundo lugar, precisamos construir um relacionamento com Deus após nossa conversão sincera a Ele. Precisamos ler a palavra de Deus não como um livro, mas como a palavra de Deus. E ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo vem, vem o poder, vem a alegria, a paz e a confiança. Não há mais lugar no coração para o medo. Na palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, está escrito: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Portanto, aquele que teme não foi aperfeiçoado no amor. A Bíblia diz nesse texto que onde há medo, há castigo. Mas no amor de Deus não há temor. Portanto, precisamos ser cheios do Espírito de Deus, que traz o amor de Deus aos nossos corações. Para vencer o medo, precisamos abandonar todos os caminhos pecaminosos. Elimine os pecados da sua vida. Não dê espaço ao diabo por causa do pecado. E a paz de Deus estará em seu coração. Se uma pessoa tem demônios e medos, ela precisa recorrer a ministros que orem por libertação, que aconselhem essa pessoa e orem pela sua libertação. Se você tiver esse tipo de problema, problemas com demônios, entre em contato conosco. Nós o aconselharemos e oraremos por você. Para concluir o meu discurso, quero dizer que devemos ter apenas um temor. É o temor de Deus. O temor de Deus é quando temos medo de violar a palavra de Deus. Por entendermos quem é Deus e por amor e respeito a Ele, não pecamos. Portanto, tema Deus e você nunca terá medo de nada.